Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14:3. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Neemias, capítulo 8, versículo 8. Para edificação, exortação e consolação. Explicações das Sagradas Escrituras. Com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Hoje nós vamos explicar aqui a respeito de Mateus capítulo 24. Nesta noite nós vamos falar de algo muito importante, porque muitos têm entendido e até ensinado e pregado que nós já estamos vivendo aqui nesse período que foi predito pelo Senhor Jesus, do versículo 3 ao versículo 31. Então, nós vamos nos ater aqui a esse texto de Mateus 3 ao 31. Lembrando que nós estamos usando a ACF, a Bíblia Corrigida e Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Quando nós lemos esse texto de Mateus 3:31, nós temos que perguntar: já se cumpriu? Está se cumprindo? Ou irá se cumprir? Estas coisas que foram preditas pelo Senhor Jesus em Mateus 24, do 3 ao 31. A resposta certa: irá se cumprir. Não está se cumprindo, nós não estamos vivendo neste período. Não se cumpriu. Existem aqueles que creem que tudo já se cumpriu, outros que está se cumprindo. Mas a verdade é que estas predições do Senhor Jesus em Mateus 24, do 3 ao 31, são futuristas. É para o futuro. É para depois que Jesus arrebatar a sua igreja. Você já deve ter ouvido muitos pregadores, visto e ouvido pregadores pregando nas igrejas, na internet, que nós estamos no princípio das dores. Você já ouviu isso, não já? Mas isso não é verdade. Nós não estamos no princípio das dores. Porque nem o princípio das dores, nem as dores são para a igreja, mas são para Israel. Por que a resposta certa é que irá se cumprir? Nós vamos explicar para você, meu irmão, minha irmã, com muita calma, e eu peço que você preste atenção, porque é importante você saber disso. Deus quer que nós saibamos destas coisas. E nós estamos aqui para mostrar com muita calma que não se cumpriu e irá se cumprir. Primeira razão, são as divisões desse texto. Segunda razão, a quem é dirigido esse texto. Então vamos para a primeira razão de que não se cumpriu, as divisões. Nós observamos que do versículo 3 ao 8, Jesus está falando do princípio das dores. Tanto é que no versículo 8 de Mateus 24, Jesus está dizendo: mas todas estas coisas são o princípio das dores. O princípio de dores, né? Aqui está, o princípio de dores. Então quer dizer que tudo que Jesus disse aqui do versículo 3 até o 8 é o princípio de dores. Não resta dúvida porque Jesus está dizendo. Agora, o que tem havido, o que tem acontecido é que muitos leem aqui o versículo 6 e 7, onde está escrito: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister, ou seja, é preciso que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação
contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então o irmão, a irmã, lê isso aqui e logo conclui: ora, tudo isso que Jesus disse, rumores de guerras, fomes, terremotos, peste, tem acontecido, então nós estamos, conclusão, estamos vivendo no princípio das dores. Não, meu irmão, minha irmã. Guerra, fome, terremoto sempre existiu, antes de Jesus, na época de Jesus, depois de Jesus, na nossa época. Mas esses sinais que Jesus está mostrando aqui são algo sem precedentes que vão acontecer no princípio das dores, que ainda não veio. Até porque o princípio de dores não é para a igreja, não é para quem creu em Jesus, mas para o povo de Israel. Nós podemos ver lá em Jeremias 36, vamos abrir aqui Jeremias 36, onde está escrito assim, para provar que é para Israel, né? Jeremias 36. Perguntai, pois, e vede, se um homem pode dar à luz. Por que, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, não é para a igreja, é para Israel. Quando diz Jacó aqui, está se referindo a Israel. Ele, porém, será salvo dela. Então, veja que quando Jesus ele fala aqui no princípio de dores, o Senhor Jesus está se referindo às dores de parto que Jeremias ele pronunciou na sua profecia a respeito de Jacó, de Israel. Então, tanto o princípio das dores como as dores não é para a igreja, é para o povo de Israel. Então, Jesus tem que tirar a igreja dele aqui primeiro. Então, o princípio das dores é depois do arrebatamento. Do versículo 9 ao 14, então nós vemos a grande aflição, porque se vem o princípio das dores, vem as dores também. Então, as dores vão trazer grande aflição para o povo de Israel. Então, do versículo 9 ao 14 de Mateus 24, nós vemos os detalhes da grande aflição. Aliás, os detalhes vai vir mais detalhadamente daqui a pouco. Mas Jesus vai falar da grande aflição até o fim. Tanto é que no versículo 9 diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ou seja, vai haver uma grande aflição para o povo de Israel e para aqueles que se converterem ao nome de Jesus no tempo do fim, nos últimos dias. No versículo 14, o final do versículo diz: então virá o fim. Então, isto aqui é claro. Do versículo 3 ao 8 é o princípio das dores, do versículo 9 ao 14 é o tempo da grande aflição. O versículo 15 marca a divisão do princípio das dores e as dores. Jesus vai falar do que marca essa divisão, que é a abominação da desolação, do qual falou o profeta Daniel. Veja o que está escrito no versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então, o versículo 15, Jesus marca a divisão. Primeiro ele fala das duas divisões, aí ele volta no meio e explica o que vai marcar a divisão do princípio das dores e da grande aflição, que é chamado também de grande tribulação também. Agora, Mateus 24, do 16 ao 31, fala detalhes específicos da grande aflição até a vinda do Senhor. E é exatamente aqui que nós vemos a quem é dirigido estas palavras de Mateus 24, do 3 ao 31.
nós devemos ter em mente que Jesus pronunciou estas palavras e nós acreditamos que Jesus ordenou ao seu servo São Mateus que escrevesse. Mateus não escreveu, não registrou estas palavras, não documentou estas profecias sem ordem do Senhor. O Senhor Jesus, ou diretamente ou através do Espírito Santo, deu ordem clara para que Mateus escrevesse essas palavras, com um objetivo. Estas palavras é dirigida a nós, a igreja, para conhecimento. Não que nós vamos viver estas coisas, mas para que nós conheçamos o que há de vir. Mas é dirigida estas palavras, essas profecias do Senhor, mais especificamente para os escolhidos de Jesus. Os escolhidos de Jesus que estão na Judéia e de uma outra extremidade do céu. Por quê? Porque no versículo 16 diz assim: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então, nessa época do princípio das dores, os escolhidos de Jesus que estiverem na terra vão ter acesso a essa profecia, ao Evangelho de Mateus. Eles vão ter acesso. Então eles vão saber claramente desta ordem, que aqueles que estiverem na Judéia, porque não vai ter escolhido do Senhor só na Judéia, eles deverão obedecer o que está aqui, fugir para os montes, quando eles virem que acabou o princípio das dores e que vai começar a grande aflição. Então eles devem fugir para os montes. Então esse aviso já está aqui. Outra coisa, de uma outra extremidade dos céus, nós vemos aqui em Mateus 24, 22, onde diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos de Jesus, serão abreviados aqueles dias. E o versículo 22, o versículo 31, nós lemos o 22, vamos ler o 31. E ele enviará os seus anjos com rijo cangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, olha aí, seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Então está claro que esta profecia é dirigida para o nosso conhecimento, tanto é que nós estamos lendo e conhecendo, é da vontade do Senhor que nós conheçamos estas coisas, para sabermos do que nós vamos ser livres, não é verdade? Do que nós vamos escapar destas coisas, para que nós venhamos escapar destas coisas, e é dirigida aos escolhidos do Senhor Jesus, mais especificamente, os que estiverem na Judéia, lá em Israel, e aqueles que estiverem espalhados pelo mundo. Esses escolhidos de Jesus, nós podemos defini-los como os santos da grande tribulação. Quando nós vemos lá em Apocalipse 7, 14, vale a pena ler. Vamos ler aqui Apocalipse 7, 14, quando diz assim: e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação. Ou seja, grande aflição, grande tribulação. Da grande tribulação. E que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então vai haver santos na grande tribulação. Alguns vão sobreviverem, vão perseverarem até o fim e serem livrados da grande tribulação, na segunda vinda do Senhor. Outros vão ser mortos. Todavia são santos da grande tribulação. Nestes santos da grande tribulação, nós podemos incluir judeus e não judeus também. E podemos também ver que o remanescente de Israel fazem parte dos escolhidos de Jesus. Vejamos aqui em Romanos, capítulo 9, versículo 27. Vamos ver aqui, Romanos 9, 27. Diz assim: também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo.
Então, o remanescente de Israel está incluído nos escolhidos de Jesus. Os 144 mil judeus selados, que nós podemos ver em Apocalipse 7, 4. Vamos ver aqui, vale a pena ler. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, esses 144 mil judeus também fazem parte dos escolhidos de Jesus. Em Apocalipse 11, 3, podemos ver que os dois profetas fazem parte dos escolhidos de Jesus também. Diz assim: e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Ou seja, esses 144 mil, esses dois profetas, eles vão viver no período do princípio das dores, que nós entendemos que é 1260 dias. Vale até colocar aqui, 1260 dias. Então, esses dois profetas, vejamos aqui, esses dois profetas, eles vão viver nesse período do princípio das dores. O remanescente de Israel vai viver tanto no princípio das dores quanto na grande aflição. Os 144 mil vão viver no princípio das dores também. E os santos da grande tribulação no princípio das dores, na grande aflição também. Então, nós vemos aqui, meu amigo, minha amiga, que os escolhidos de Jesus vão ter acesso a essa profecia de Mateus, porque o Senhor Jesus, além de pronunciar, de predizer estas coisas, com certeza ele deu ordem ao seu servo São Mateus para escrever estas palavras também. Vale lembrar que esses escolhidos do Senhor Jesus são chamados também de ovelhas. Os que sobreviverem até a vinda do Senhor são chamados de ovelhas, aqui em Mateus 25, 33, 34. Leiamos aqui. Mateus 25, 33, 34. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, ou seja, as ovelhas: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então veja só, as ovelhas são os escolhidos de Jesus, no qual grupo está incluído estes santos da grande tribulação, remanescente de Israel, e os 144 mil judeus e os profetas. Amém? O interessante é que lá em Jeremias 30, 24, Jeremias profetizou as palavras de Deus, dizendo que este grupo aqui dos escolhidos haveriam de entender que isto aqui era para eles. Veja o que está escrito em Jeremias 30, 24. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor. Então isso aqui se refere ao tempo da ira futura. Até que tenha executado, até que tenha cumprido e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isto. No fim do dia entendereis isto. Então, nós podemos aprender por estas razões que não se cumpriu nada do que está escrito em Mateus 3,31. Não está se cumprindo, mas irá se cumprir, porque a segunda razão, a primeira razão é a divisão, a segunda razão é a quem é dirigido. Não é dirigido para a igreja, mas os escolhidos do Senhor Jesus, que estiverem vivendo nos últimos dias, no fim dos dias. Então, esta é a razão. E é esta explicação que faz sentido. Qualquer outra explicação não vai fazer sentido, porque a mentira pode parecer verdade, mas não é igual à verdade. Diante da luz, qualquer treva tem que cair por terra. Diante da verdade, a mentira ela é desfeita. Para que você entenda um pouco melhor, nós temos aqui o arrebatamento da igreja, que vai acontecer a qualquer momento.
Não aconteceu ainda. Depois do arrebatamento começa o princípio das dores e, além dos detalhes que nós temos aqui em Mateus 24, 3, 8, você pode saber detalhes do Senhor Jesus mesmo, segundo as palavras de Jesus escritas pelo apóstolo João, no capítulo 6 ao 12 de Apocalipse, que equivale ao princípio das dores. Aí, a abominação da desolação está no meio. Nós cremos que é a imagem do anticristo que vai inclusive falar e fazer morrer quem se opuser a ela. Vai ser colocada no templo em Jerusalém. Nós cremos que essa é a abominação da desolação. O templo ainda não está construído, mas vai ser construído, com certeza. Então, depois que essa abominação da desolação é colocada no templo, que o anticristo se assenta lá ostentando como se fosse Deus e dizendo grandes blasfêmias contra o Deus de Israel, então começa o que? A grande aflição, porque este mesmo anticristo, a besta que emerge do mar, vai pelejar contra o povo santo, ou seja, contra os escolhidos de Jesus, contra o remanescente de Israel. Vai ser aqui que ele vai matar os 2 profetas. E a partir daqui também os 144 mil judeus são vistos lá no Monte Sião. Então vai ficar os santos sobreviventes da grande tribulação e o remanescente de Israel. E o anticristo vai tentar exterminar eles de todo jeito. E vai vencer eles nesse período aqui, até quando o Senhor Jesus ele volta visivelmente e desce sobre o Monte das Oliveiras na sua segunda vinda. E a vinda do Senhor, como está escrito aqui em Mateus 24, vamos ler aqui, vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E está escrito no versículo 29, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Versículo 28, porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sob as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ou seja, aí já é a segunda vinda. O arrebatamento, o Senhor Jesus vem nas nuvens, arrebata a igreja e o mundo não vê. Vai ser invisível aos olhos do mundo, mas a segunda vinda não. Todo olho verá. E as tribos da terra se lamentarão sobre ele. As tribos da terra de Israel. Certamente. Amém. Guarde essa explicação, meu irmão, minha irmã. Guarde essa explicação no seu coração. E se achar que deva, volte o vídeo no início e ouça o vídeo com atenção. Vai pausando o vídeo, conferindo, analisando e veja se o que eu estou explicando para você aqui é certo ou errado, faz sentido ou não faz. E se você, por algum acaso, ao ouvir este vídeo, você diz assim, Pastor Eliezer, eu não entendi muita coisa, então procure entender. Você precisa entender estas coisas porque é da vontade de Deus que você entenda estas coisas. Porque é entendendo estas coisas que você vai orar em todo o tempo, vai se santificar, como está escrito aqui em Lucas. Veja o que Jesus disse, para mostrar que é da vontade de Deus que nós saibamos estas coisas. Lucas capítulo 21, versículo 33, Jesus diz assim, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Que dia? O dia da ira. O dia da ira.
E o princípio das dores e a grande aflição fazem parte do dia da ira. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais... primeiro no versículo 35 diz assim: porque virá como um laço sobre os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Eu termino com esta palavra. Que o nosso Senhor Jesus Cristo vos abençoe. E lembre-se sempre, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.